Na semana passada, nós falamos a respeito do processo de preparo para a cirurgia bariátrica. Eu comentei que quando existe a complementação de todo esse preparo, todo esse protocolo, que inclui, além dos exames, as avaliações especializadas, nutricionista, psicóloga, o endocrinologista, o cardiologista e o próprio cirurgião, todas essas avaliações elas vão ser somadas e então nós vamos enviar para a liberação junto aos planos de saúde, no caso dos pacientes que possuam convênio. Uma das principais dúvidas que os pacientes têm é a respeito de uma possível negativa por parte do convênio na liberação do procedimento cirúrgico. Então, primeiramente, o paciente na consulta inicial, ele já passou por uma avaliação onde foi feita então a aferição do seu peso, sua altura, calculado o seu IMC, analisado suas comorbidades. Quando ele passa pela nutricionista, psicólogo, endocrinologista, tudo isso ele é revisto e, uma vez que seja concordante com o procedimento, é dado então um aval, uma declaração de que o paciente realmente possui a indicação da cirurgia bariátrica. Se todo esse protocolo for preenchido, dificilmente o paciente vai ter uma negativa por parte do plano de saúde, salvo nos casos em que exista uma carência do plano. E essa é uma dúvida também muito frequente. Então a gente percebe que às vezes o paciente entrou no plano, ele tem uma carteirinha onde a carência consta por um período de 6 meses, porém a cirurgia bariátrica, assim como algumas doenças crônicas, elas têm uma carência prevista pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, de 2 anos. Então esse paciente, quando chega, vai fazer a sua autorização, ele tem uma negativa porque ele não preencheu o critério mínimo de tempo dentro do plano de saúde. Então, infelizmente, nessa situação, não se tem muito o que fazer, salvo se o paciente, com toda essa indicação já comprovada, deseja fazer o procedimento de forma particular. Ele tem indicação médica, só tem uma negativa por parte do plano por carência, ele pode realizar o procedimento de forma particular, ou até mesmo, caso tenha condições, e preferir dar seguimento através do Sistema Único de Saúde, que é um pouco mais demorado, mas também viabiliza o seu procedimento. Ou ele pode esperar os 2 anos de carência ou o tempo que falta de complementação dessa sua carência. Mas existe uma das situações que frequentemente acontecem, que em 2015 o Conselho Federal de Medicina soltou um parecer 2131 do Conselho de Medicina daquele ano, que linkou novas comorbidades para a realização da cirurgia bariátrica. Dentre elas, presença de pedra na vesícula, doença do refluxo gastroesofágico, síndromes metabólicas, outras alterações que não foram ainda acatadas pela Agência Nacional de Saúde. Mas o que isso significa? Que apesar do médico poder realizar o procedimento baseado nessas novas comorbidades, supondo que o paciente ele tem um IMC entre 35 e 40, tem um refluxo sem nenhuma outra doença, nós, como cirurgiões, podemos realizar o procedimento. Porém, os convênios não têm obrigação legal dessa cobertura. Pode parecer estranho, mas isso ficou mais evidente ainda a partir do momento da aprovação recente do rol taxativo da ANS. Então, se não está previsto no rol de procedimentos, o paciente ele não vai ter cobertura, apesar de que a cirurgia bariátrica está prevista no rol. Simplesmente a diretriz unificada de tratamento ela vai prever algumas comorbidades, segundo a Agência Nacional de Saúde, e não necessariamente de acordo completo com o parecer do Conselho Federal de Medicina. Então, nesses casos, apesar da negativa do convênio baseado na legislação da ANS, o paciente apresenta uma indicação médica formal conforme o Conselho Federal de Medicina. Então, ele tem negativa do plano, mas ele pode realizar o procedimento de forma particular, porque ele tem uma indicação médica formal. E tem uma outra situação que, por vezes, o paciente, durante o processo de preparo pré-operatório, ele tem a detecção de algum problema cardiológico, ou até mesmo de algum problema psicológico, ou até mesmo alguma alteração vitamínica, nutricional, em que o especialista acaba não fornecendo, num primeiro momento, essa liberação, essa declaração que o paciente está apto para a realização do procedimento.
Então, no caso de um problema psicológico, psiquiátrico, esse paciente que já está em tratamento tem que ser compensado dessa parte. Posteriormente, com essa liberação é que será então encaminhado ao plano de saúde. Não se encaminha isso ao plano de saúde sem todo esse processo ser realizado. Então, reforço para vocês e recomendo que assistam o vídeo da semana anterior. No caso de um paciente com alguma alteração nutricional, alguma hipertensão de difícil controle, vai ser então feita a conduta pelo endocrinologista, nutricionista ou cardiologista até a compensação do quadro clínico. E depois de todo esse processo finalizado, essa liberação dada, nós vamos submeter então esse paciente à liberação junto ao plano de saúde. E aí o questionamento é: mas doutor, o meu psicólogo, o meu psiquiatra não me liberou, então eu vou fazer essa cirurgia particular. Na verdade não. Na verdade não se recomenda. O ideal é que você tenha todo esse processo formalizado, né? Ou seja, concluído, porque como eu expliquei, não se trata simplesmente de conseguir uma cartinha para sua cirurgia. Trata-se de uma questão de segurança. Então esse preparo é fundamental. Então, independente de você querer realizar pelo convênio particular, deve-se finalizar toda essa avaliação para que o procedimento transcorra sem nenhuma intercorrência e que seu resultado seja o melhor possível no período de pós-operatório.